Clarice Lispector nunca escreveu para explicar o mundo. Ela escreveu porque o mundo, para ela, talvez nunca tenha feito sentido. Antes de ser escritora, foi estrangeira. Antes de dominar a palavra, conheceu o silêncio. Antes de existir no Brasil, sobreviveu à fuga. A história de sua vida e de sua obra é uma longa e complexa jornada através da história, do exílio e da busca incessante por um lugar no mundo. Este não é apenas um retrato de uma autora, é a história de uma mulher moldada pelo deslocamento, pelas cicatrizes invisíveis da história e pela busca incansável por um significado que nunca se deixa capturar por completo. Uma busca que ecoa a condição de tantos que se sentem à deriva, estrangeiros no próprio corpo, na própria língua, na própria existência. A história de Clarice começa em uma terra marcada pela instabilidade, pela violência política e pelo ódio ancestral. No início do século XX, na Ucrânia, as comunidades judaicas do leste europeu viviam sob a sombra constante da ameaça. Pogroms, perseguições, miséria e medo faziam parte do cotidiano de milhares de famílias. Eram tempos de incerteza profunda, onde a própria sobrevivência era uma questão diária e o futuro era um horizonte turvo, quase inexistente. Famílias inteiras eram forçadas a partir uma partida que não era por escolha, mas por necessidade. Fugiam não apenas de um lugar, mas de uma condenação, de um destino de violência que parecia inevitável. A infância de Clarice, portanto, começa antes mesmo de seu nascimento. Começa no trauma herdado, na memória de medo que seus pais carregavam consigo, um fardo silencioso que atravessaria o oceano com eles. É neste cenário de desterro que a família Lispector foge. Eles não escapam apenas de um lugar físico, mas de uma condição existencial. A travessia para a América do Sul não é apenas geográfica, é uma profunda transformação psicológica, cultural e espiritual. Deixam para trás não só a terra, mas também nomes, costumes e uma parte de si mesmos. É um ato de renúncia e de esperança desesperada. Clarice, então, nasce já em trânsito. Sua certidão de nascimento é a própria viagem. Sua identidade se forma no movimento, não no chão firme de uma pátria. Ela é filha da fuga. Ao chegar ao Brasil, a família encontra um novo mundo, uma nova esperança. Clarice cresce em Recife, depois no Rio de Janeiro, falando uma língua que não carrega a memória ancestral de seu povo. Ela aprende o português com uma perfeição assombrosa, domina sua sintaxe, explora suas nuances, mas o silêncio de suas origens, o silêncio dos traumas não ditos, esse permanece. Mesmo se tornando uma mestre da palavra, ela nunca se sente completamente em casa dentro dela. Há sempre uma distância, um estranhamento, como se a língua fosse uma roupa emprestada, por mais bem vestida que estivesse. Essa tensão constante entre o desejo de pertencimento e a sensação inevitável de ser estrangeira se tornaria o núcleo pulsante de toda a sua literatura, a força motriz de sua investigação sobre a condição humana. É por isso que Clarice não escreve histórias no sentido convencional. Ela escreve estados de consciência. Seus personagens raramente vivem grandes acontecimentos externos. Em vez disso, eles pensam, sentem, perdem-se em epifanias silenciosas no meio de uma tarde qualquer. A busca existencial em sua obra reflete diretamente essa herança de deslocamento, de vidas interrompidas, de perguntas que ecoam no vazio sem nunca encontrar uma resposta definitiva. Para ela, a escrita não era entretenimento, era uma forma de sobrevivência, era a única maneira de organizar o caos interno, de dar nome ao inominável. Enquanto o mundo mergulhava na Segunda Guerra Mundial, um conflito global devastador, Clarice, como esposa de diplomata, vivia na Europa, mas seu olhar não se voltava para os campos de batalha, e sim para o campo interno da alma humana. O medo coletivo, a banalização da morte, a fragilidade da vida. Tudo isso ecoa em sua escrita de forma indireta, simbólica, visceralmente profunda. Ela não descreve a violência explícita dos tanques e das bombas. Ela descreve o efeito corrosivo dessa violência dentro do ser, a angústia que se instala e transforma tudo. A sua condição era múltipla e complexa. Clarice foi mulher em um meio literário predominantemente masculino,
onde sua voz era vista como exótica, misteriosa, por vezes indecifrável. Foi imigrante em um país que, apesar de acolhedor, sempre a fez sentir-se um pouco à parte. Foi judia em um mundo que, historicamente, nunca foi um lugar seguro. Cada uma dessas identidades contribuiu para sua perspectiva única, para sua forma de ver e sentir o mundo. Sua literatura não pede permissão para existir. Ela invade, ela desconcerta. Ela expõe o vazio que muitos de nós tentamos preencher com ruídos e distrações. Até o fim de sua vida, Clarice Lispector nunca ofereceu respostas fáceis, porque talvez, para as perguntas que realmente importam, elas simplesmente não existam. Sua obra não é um manual de instruções para a felicidade, mas sim um convite à inquietação, encorajamento à coragem de olhar para dentro, de enfrentar nossas próprias sombras e aceitar que o sentido da vida pode ser justamente a busca incessante por ele. A fuga, para Clarice, nunca termina. Ela apenas muda de forma transforma-se de uma travessia geográfica para uma jornada interior. Uma busca que dura a vida inteira. Clarice partiu, mas deixou um legado de perguntas vivas, que continuam a nos desafiar e a nos consolar. E talvez isso seja o máximo que a grande literatura pode fazer. Não nos dar respostas, mas nos fazer companhia em nossa própria busca. Enquanto houver uma única pessoa que se sinta estrangeira no mundo, deslocada em sua própria pele, a obra de Clarice Lispector continuará sendo lida, sentida e desesperadamente necessária. Se esta reflexão te tocou de alguma forma, curta o vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa jornada. Compartilhe com quem também busca sentido nas coisas. E, claro, inscreva-se no canal para mais histórias profundas como esta. Obrigado por assistir. Porra.